Pessoal, hoje eu sempre faço um banner com o tema do meu programa e divulgo nas redes sociais. E o tema do programa hoje é a doença como cura. Isso é muito interessante, porque a gente precisa ficar doente de quê para se curar de quê, né? Que história é essa? E entrando mais a fundo na medicina germânica, como eu estava dizendo, Dr. Hammer, um médico oncologista alemão, que em 1978 idealizou as 5 leis, né? Leis da nova medicina germânica. E eu vou falar sobre a última, chamada quintessência. A lei da quintessência, ela é uma tomada de consciência, resumidamente, de uma forma muito simples, ela é uma tomada de consciência que faz com que o indivíduo adquira essa consciência, obviamente, depois de um processo de doença. Então, por isso o tema a doença como cura, ou o que a doença está dizendo para a gente? O que a doença está nos mostrando? Por que adoecemos? Aliás, quando eu falo nós, eu me refiro a todos nós da espécie humana, mas eu também me refiro aos animais, né? Veterinário que sou, eu vejo uma similitude das doenças muito estreitas, muito estreita entre a doença, a questão do tutor ou da família humana, ao qual o animal está inserido, e do animal. E por que acontece isso? Por inúmeros motivos, e a gente já falou bastante sobre isso, o conceito de identificação de Freud, Rupert Sheldrake, ressonância mórfica, etc., né? Mas na nova medicina germânica, a gente entende o que significa aquela doença naquele momento da nossa vida. E é interessante que a gente entenda que as doenças, elas são uma programação biológica e elas são frutos de um conflito biológico, né? Todas essas palavras que eu estou utilizando não são minhas, são do Dr. Hammer, na medicina germânica. Então, a gente adoece depois de um conflito chamado DHS. Que conflito é esse? Inúmeros. Conflito de território, conflito feio com um homem, uma mulher pode adoecer em função disso. Conflito de ataque, conflito de sentir-se sujo. São muitos os conflitos que a gente vive. E cada conflito vai atingir o nosso psiquismo, né? Obviamente. Você vive uma situação chamada hiperestresse, é uma situação difícil. Recebe uma notícia, alguém faleceu, alguém que você gostava muito. Vamos pensar nisso. Morreu o cachorro que você tanto ama. Bom, esse é um DHS, esse é um conflito que vai atingir teu psiquismo, vai atingir o teu cérebro, né? E vai fazer uma pequena lesão chamada foco de Hammer no teu cérebro. Fazendo essa lesão, depois ela vai, dependendo do local do sistema nervoso central que ela fizer a lesão, ela vai atingir um órgão específico. É uma espécie de órgão-alvo. É um órgão que corresponde àquela localização do cérebro. Atingindo esse órgão, você vai começar a desenvolver sintomas. Quais? Depende, inúmeros. Nós podemos desenvolver ou somatizar os conflitos biológicos em todos os órgãos, em todas as partes do corpo. Então, quando a gente entende esse conflito, a gente não só melhora do nosso sintoma, como a gente evita adoecer de novo, né? O Dr. Hammer fala uma coisa interessante. Ele diz assim, quando você perceber que você está no caminho errado da vida, né? O que é o caminho errado da vida? Quando você está num trabalho que você não gosta, está num relacionamento que você não quer, está fazendo uma faculdade que você não tem interesse, você tem que tomar uma decisão logo. Que decisão é essa? Deixar a faculdade, deixar o relacionamento? Não, necessariamente. Mas há que se ter alguma postura em relação a essa situação. Isso é uma medicina preventiva. Isso é fazer com que você não adoeça. E esse é o caminho, é não adoecer, né? Ou se adoecer, adoecer uma vez e aprender o porquê você está adoecendo, para que não adoeça mais, para que você mude o teu caminho
e escolha o caminho da saúde. Ah, mas quer dizer que então sempre a gente vai ter saúde? Não. Se fosse assim, ninguém morreria. Então a gente vai ter saúde eterna, vai viver para sempre. Não, não é isso. A questão é que a gente tem que entender o que significa aquela doença para a gente. E hoje, com a nova medicina germânica, ficou fácil, objetivo e simples entender esse processo. Então, o que, que acontece? Eu atendo como terapeuta, como psicanalista, o cliente trazendo um sintoma, ok? Ok. Esse sintoma ele vai tratar no médico, vai tomar os medicamentos, ele vai fazer toda a medicina, obviamente, que o caso exige, nada muda. Acontece que na terapia, na psicanálise, nas sessões, a gente vai inquirir esse paciente e perguntar o que você sente, quais são os sintomas. Através dos sintomas, a gente localiza o órgão que está afetado. Localizando o órgão, esse órgão afetado, ele quer dizer, através dele, eu chego ao conflito biológico que essa pessoa teve. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi um paciente, hoje mesmo, com várias questões psíquicas, mas entre elas a pessoa reclamava de dores nas costas, dores na coluna. E está fazendo o tratamento no médico e vai continuar fazendo o tratamento no médico e perfeito, está tudo certo. O que significa as doenças dos ossos, dos músculos, dos nervos, dos tendões na medicina germânica? Significa um grau de autodesvalorização muito grande. Então, a autodesvalorização, uma autodesvalorização leve, começa num quadro anêmico, por exemplo, num quadro sanguíneo. Depois, de uma forma moderada, ela pode atingir, por exemplo, a gordura, o tecido adiposo. E, numa forma mais grave de autodesvalorização, vai atingir ossos, estruturas, né, chamadas de ossos. Os ossos vão adoecer. Né? E a coluna nada mais é do que um conglomerado de articulações chamado vértebras que sustentam, que protegem o sistema nervoso central, né? Que é a nossa medula. Então, toda doença relacionada com estrutura, com ossos, com músculos, com nervos, com tendões, aquilo que te mantém de pé estruturado, é autodesvalorização. Quando é no osso, é mais grave ainda a autodesvalorização. Né? Então, a gente tem que entender em que região para saber que tipo ou em que circunstâncias ocorreram essa autodesvalorização. Né? Entendendo esse processo, o que acontece? Nós podemos destravar esse gatilho, esse mecanismo que torna a doença, que tornou a doença aguda naquela época que sofreu a autodesvalorização, em crônica. E é essa doença crônica que vai te trazer hoje os sintomas que você tem. Né? Então, nós vamos curar o indivíduo? Não. Né? Muitas vezes, lesões são produzidas, são cristalizadas, que não podem mais ser revertidas. São quadros, por exemplo, um quadro de osteoporose, um quadro degenerativo no osso, você não consegue mais retornar, né, esse processo celular. No entanto, a partir do momento que você resolve um conflito ou que você olha em direção a isso, com certeza você vai destravar esse mecanismo. E os teus sintomas, quais sejam os sintomas da coluna? Por exemplo, a dor, o processo doloroso. Essa hipersensibilidade ou essa sensibilidade que você tem na região, o que vai acontecer? Vai melhorar. Por que vai melhorar? Porque você entendeu que conflito que é. O conflito da autodesvalorização. Aliás, olhando para um outro lado, mas não saindo do assunto, eu me lembro, nos cursos de um grande comunicador aqui da rádio, Luiz Antônio Gasparetto, eu fiz alguns anos curso com ele, e ele dizia o seguinte, que o maior preço que nós pagamos, o boleto mais caro que nós pagamos é da autodesvalorização.
Hoje, entendendo como a medicina germânica funciona e a quantidade de doenças que advém da autodesvalorização, que inclusive foi uma das coisas que mais me impressionou. Quando eu comecei a estudar a medicina germânica, o que mais me impressionou era, caramba, que quantidade de doenças, de patologias que produzem uma quantidade de sintomas incríveis a gente adquire por conta de se autodesvalorizar. E essa autodesvalorização, ela atinge diferentes partes do nosso corpo, da nossa estrutura. Pode ser doenças sanguíneas, como eu disse, pode ser doenças musculares, tecido conjuntivo, tecido adiposo, como pode ser tecido ósseo. E a gravidade dessas doenças e a sua localização dependerá, até desenvolvendo até um osteosarcoma, é um tumor ósseo, vai depender da intensidade dessa autodesvalorização. Então, a coisa mais importante que a gente pode, entendo eu, no meu olhar, indicar para uma pessoa que está com um sintoma, que está com uma doença, é o que aquela doença está dizendo para você. Vibe Mundial 95,7